Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje alguns dos começos de livros que eu considero inesquecíveis. Antes de começarmos, pessoal, existem dois tipos de começo de livros. Aquele que já te arrebata logo na primeira frase ou no primeiro parágrafo. Meu Deus, esse vai ser um baita de um livro bom. Ou tem aquele tipo de começo que a primeira frase, o primeiro parágrafo é meio solto e que você vai entendendo melhor do significado dele no decorrer do livro, o seu entendimento acaba sendo ampliado. Qual tipo de começo você vai abordar nesse vídeo, Bruno? Você me pergunta e eu te respondo os dois. Eu separei 6 livros que possuem começos marcantes na minha humilde opinião. Já convido vocês para deixarem os seus aqui nos comentários e quem sabe essa obra não aparece aqui nas futuras partes desse vídeo, combinado? Começo com o livro Fahrenheit 451. Escrito por Ray Bradbury e publicado em 1953, Fahrenheit 451 tem um dos começos mais célebres do século: queimar era um prazer. Um dos ícones da distopia ou anti-utopia que explora condições de vida alienantes ou extremas com o objetivo de criticar tendências da sociedade. Conta a história de um futuro não declarado onde as pessoas vivem em um regime totalitário, onde os livros são extremamente proibidos, todas as informações que as pessoas recebem vêm através da televisão, e os nossos queridos bombeiros, a exemplo do nosso protagonista aqui, o Guy Montag, são chamados pelas pessoas para queimarem livros, queimarem as obras literárias ao invés de apagar as chamas. O próprio Ray Bradbury acabou dando algumas entrevistas e disse que o Fahrenheit 451 não se trata de censura em si, e sim para mostrar o poder da televisão de destruir o hábito da leitura. Muita gente tinha me recomendado o Fahrenheit, eu acabei conhecendo esse ano e se transformou em um dos livros indispensáveis da minha vida. Ele tem um começo arrebatador e um final de explodir cabeças, e eu recomendo a vocês essa leitura com todas as minhas forças. E você? Acha que a televisão atrapalha no hábito da leitura? Pulando para o próximo livro, pessoal, já que falei de distopia, vou trazer mais um. Penso eu que os livros distópicos sempre possuem começos feríssimos e esse é só mais um exemplo. Vou falar agora sobre 1984. Escrito pelo George Orwell, 1984 é aclamadíssimo, elogiadíssimo e faz parte da tríade distópica, junto com os títulos Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que eu acabei de comentar, e também Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Ele não tem aquele começo arrebatador como Fahrenheit, mas ele traz aquela aura fria, aquela ambientação de um governo totalitário, de uma distopia. Você sente o vento vindo na sua cara. Era um dia frio e luminoso de abril e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. Você já consegue sentir o frio na pele, aquele vento batendo, o Winston de casaco, com a gola puxada para o alto, a cabeça baixa, o queixo batendo no peito. E o desenrolar desse livro aqui, galera, 1984, é um dos mais aclamados, um dos mais elogiados. É considerado uma das grandes obras da literatura. Temos aqui uma história de distopia, como eu já disse, envolvendo um governo totalitário que monitora os habitantes 24 horas por dia, punindo qualquer tipo de ato individualista ou qualquer tipo de pensamento independente. O termo grande irmão ou Big Brother veio desse camaradinho aqui, pessoal. George Orwell acabou publicando esse livro em 1949 e se transformou em uma obra atemporal com duras críticas ao absolutismo e aos horrores da guerra, e se transformou em um dos melhores livros que eu já li. Como tudo na vida, não é unânime, tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, e você? Gosta? Seguindo o jogo dos começos incríveis, eu trago para vocês agora Eu Sou a Lenda. Escrito por Richard Matheson, camarada, se você gosta de Stephen King, você tem que agradecer esse sujeito de joelhos, pois o próprio autor declarou em várias entrevistas que Richard Matheson
é a sua maior base de influência como escritor. Um livro de ficção científica com elementos de horror, ambientado em um cenário pós-apocalíptico, é conhecido por ser um popularizador dos zumbis vampíricos. Tem o seguinte começo. Nesses dias nublados, Robert Neville nunca sabia ao certo quando viria o pôr do sol, e às vezes eles já estavam nas ruas antes que ele pudesse voltar. Um dos grandes influenciadores e um dos meus filmes favoritos da vida, pessoal, A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. Aqui a gente acompanha a história do Robert Neville como o único sobrevivente de uma epidemia que transformou o mundo inteiro em efeitos bem similares ao vampirismo. Ele passa o tempo todo procurando entender o que aconteceu, procurando uma possível cura, uma possível reversão, enquanto ainda assim tenta combater esses vampiros que assolam a sua residência durante a noite. E como eu já disse, ele era imune, ele tem que lutar contra a solidão de ser o único ser humano vivo do planeta. A Lenda. Eu considero o final desse livro aqui como uma das melhores coisas que eu já li. É de simplesmente explodir a cabeça quando você acaba entendendo o conceito e quando o título te vem à tona e ele vem de uma vez só durante o final. É simplesmente arrebatador. Esqueçam o filme do Will Smith. Eu gosto muito, não estou criticando o filme, mas o livro é completamente diferente, com sentidos diferentes. A dimensão de solidão é diferente. E mesmo que já tenha assistido, dê uma chance. Eu amo, simplesmente amo Eu Sou a Lenda. Você, navegante, deve estar pensando, cadê aquele começo de livro arrebatador? Então toma, vou falar agora sobre Clube da Luta. Escrito por Chuck Palahniuk, publicado em 1996, uma crítica duríssima à sociedade de consumo e alienação, tem um começo simplesmente brutal. Primeiro, Tyler me arruma um emprego de garçom. Depois enfia um revólver na minha boca e diz que o primeiro passo para a vida eterna é morrer. Conta a história de um protagonista sem nome que sofre de insônia e é aconselhado por seu médico, falando que insônia não é uma doença crônica, não é sofrimento. Acaba procurando alguns grupos de suporte a doenças seríssimas, em até alguns casos terminais. E num dia aleatório acaba conhecendo um sujeito chamado Tyler Durden e eles acabam fundando um clube da luta, um clube de porradaria bem underground, como um tipo de terapia radical. Saiu daqui também um filme que é aclamadíssimo, elogiadíssimo, que eu gosto muito, Clube da Luta, dirigido pelo David Fincher, e conta com o elenco o Brad Pitt e o Edward Norton num dos melhores papéis dos dois. É uma obra que eu adoro demais e recomendo com todas as minhas forças, livro e filme. Se você não leu ou não assistiu, deveria. Trago para vocês o próximo livro, que é uma das grandes paixões da minha vida. Gosto muito de falar sobre ele aqui. Não tem aquele começo arrebatador, mas sim aquele tipo de começo que você vai entendendo cada vez mais durante a leitura. Se você decidir reler, vai fazer mais sentido ainda. Você vai sempre reler esse começo aqui com um sorriso no rosto. Com muito gosto, trago para vocês agora Harry Potter e a Pedra Filosofal. Escrito pela autora J.K. Rowling, a saga Harry Potter é famosíssima, uma das mais conhecidas de todo mundo, e a saga também detém a marca de mais de 500 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem. Obrigado. Essa é a frase de abertura de uma das maiores sagas de todos os tempos, que me formou muito como leitor. A família Dursley se orgulhava em ser normal e a gente sempre se orgulhou em odiá-los, não é mesmo? Harry Potter é simplesmente atemporal. Amo de paixão, como eu já disse, indico para todas as idades, seja você adulto, seja você jovem. Gerou filmes também aclamadíssimos, elogiadíssimos, líderes de bilheteria. Se você ainda não leu, leia. Se você ainda não assistiu às obras adaptadas, assista. É simplesmente impossível não amar. Pulemos agora para o último livro, e se você achou que eu não traria alguma obra desse autor nesse vídeo aqui, você se enganou redondamente. E se você tinha certeza que eu traria alguma obra dele,
você deve estar com aquele sorriso bobo no rosto nesse exato momento. É claro que eu traria uma obra dele. Estou falando de O Pistoleiro, o volume 1 da saga A Torre Negra. Escrito pelo mestre Stephen King, uma história de sci-fi, dark fantasy com elementos de horror misturado com western. São mais de 4.000 páginas em sua totalidade e tem um começo excepcional. O Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. O Homem de Preto, Randall Flagg, o pistoleiro, Roland Deschain. Eu sou muito suspeito para falar de A Torre Negra, pessoal. O próprio autor considera esse épico, essa saga, como seu Júpiter, como a sua maior obra literária. A saga é responsável simplesmente por conectar todo o multiverso. A Torre Negra é o centro do universo literário do autor. E se você, como eu, acredita que tudo faz parte de um grande cenário que o King sempre juntou todas as suas obras, se passando em diversas realidades diferentes, em diversas cidades, em diversas dimensões, mas tudo fazendo conexão em uma coisa só, esse camarada aqui é a grande resposta para tudo isso. Eu simplesmente amo o jeito que ele começa e eu simplesmente amo o jeito que ele acaba. Explode cabeças. Muita gente discute até hoje o começo e o final de A Torre Negra. Se você ainda não conhece, poderia conhecer. E se você tem vontade de conhecer do jeito certo, eu sempre tive vontade de fazer algum vídeo falando qual é a ordem certa de se ler a saga Torre Negra, quais são os livros que você precisa conhecer antes de encarar esse épico aqui. Se você tem vontade de um vídeo como esse, deixe-me saber aqui nos comentários, arrebenta esse vídeo de curtida e quem sabe eu não crio uma coragem de fazer todas as extensas pesquisas e trazer esse conteúdo diferenciado para vocês. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Trouxe 6 obras que eu amo e que possuem começos inesquecíveis. Fahrenheit 451, 1984, do George Orwell, Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, Harry Potter e a Pedra Filosofal, da J.K. Rowling e O Pistoleiro, volume 1 da saga A Torre Negra, do Stephen King. Não esqueça de deixar nos comentários os seus começos de livros favoritos. Eu prometo trazer mais para vocês aqui no decorrer do tempo. Se você ainda não é inscrito no canal Navegando, se inscreva e não perca os vídeos em primeira mão. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na semana que vem, pessoal. Um big beijo, o abraço apertado de sempre. Fui!